Olá, sejam bem-vindos ao Legalmente Descomplicada, canal que aborda temas envolvendo o direito cotidiano de maneira leve e prática. Meu nome é Suelen Parente e hoje falaremos sobre direitos da união estável e filiação socioafetiva com base em alguns personagens da novela Pantanal. Para saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, sem esquecer de deixar aquela curtida e ainda compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Para quem não está assistindo a novela, eu já aviso que vai ter alguns spoilers, ok? Bom, o tema união estável e filiação, eles já foram abordados aqui no canal, mas tem um paralelo interessante a ser observado com alguns personagens da novela. Vocês que me acompanham já sabem que a união estável tem quase todos os mesmos direitos e deveres da relação matrimonial, ou seja, segue praticamente o mesmo padrão em situação de separação e partilha de bens. A novela Pantanal, que está em exibição atualmente na Rede Globo, lembrando que estamos em julho de 2022, é uma releitura da versão original que passou na extinta TV Manchete em 1990. Quem acompanhou na época, ou pelo menos pesquisou, a releitura é bem parecida, o que traz algumas situações que parecem não fazer sentido em 2022. Uma das situações que me incomodam é a falta de reconhecimento das pessoas próximas ao casal Filó e Zé Leôncio, porque essas pessoas se recusam a enxergá-los em uma relação de união estável. Para mim é meio claro que eles são um casal, apesar de outros personagens tratarem Filó como uma mera empregada da casa. Claro que não sabemos se Filó recebe salário, apesar de alguns personagens insistirem que ela é empregada. Mas vamos analisar apenas o relacionamento. O casal vive na mesma casa, mantém relacionamento amoroso, com um filho em comum, relação essa que perdura há anos. Olhando assim, parece ser óbvio haver ali uma relação de união estável. Tem um detalhe que a própria Filó não rotula a relação da mesma forma que o companheiro Zé Leôncio, apesar de já ter rolado cena onde ele apresenta a Filó como sua companheira, ou seja, ele demonstra ali a notoriedade do relacionamento. Nos anos 90 havia ainda muito preconceito com esse tipo de relação, mas nos dias atuais me parece absurdo. Vejam que o Zé Leôncio, casado no papel há décadas com a esposa Madeleine, ele não convivia com ela há mais de 20 anos, ou seja, aquele vínculo matrimonial ele já não valia absolutamente nada. Mas na novela ainda se tratava a Filó como amante, desqualificando o relacionamento. Fazendo um paralelo com a realidade, é muito comum pessoas se separarem de fato, viverem de forma separada, constituírem outras famílias e não romper formalmente o vínculo matrimonial por uma ação de divórcio. O correto, obviamente, é se divorciar. Mas a falta de divórcio não é um passe livre para ex-esposa ou ex-marido buscarem direitos décadas depois. Certamente, em uma discussão judicial com o atual companheiro ou companheiro, vai ser comprovado quem dividia a vida com aquela pessoa no tempo recente. O ideal é formalizar a separação para não gerar confusão de patrimônio. Mas aqueles que acham que se manter casado trará algum direito, pode esquecer. O que me espanta é a novela manter esse preconceito com a união estável como se fosse ainda uma relação inferior. Mas como a novela ainda não acabou, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Outro ponto que a novela está ignorando até agora é a filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade com base no afeto, quando não há o vínculo sanguíneo, mas há o tratamento de pai e filho ou filha ou de mãe, filho ou filha. O Tadeu, apesar de sempre ser tratado como filho pelo Zé Leôncio, ele nunca foi reconhecido formalmente, a princípio porque a própria mãe não quis. Depois vamos descobrir que na verdade o Tadeu não é filho biológico do Zé Leôncio. A questão é, isso realmente importa? Nos dias atuais, a filiação socioafetiva é muito relevante, mais importante inclusive que o vínculo biológico. É nítido o amor do Zé Leôncio com o filho Tadeu, a relação de afeto é clara, é mútua, inclusive o tratamento notório de pai e filho. Por tudo isso, na minha opinião, deveria haver o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva no final, inclusive incentivando a formalização desse relacionamento ao público que às vezes se vê nessa situação, mas não sabe que pode reconhecer o filho. Hoje em dia, a filiação socioafetiva pode ser reconhecida diretamente em cartório com filhos adolescentes, é super simples, e mesmo quando crianças, apesar da necessidade de processo, não é um bicho de 7 cabeças. Relações de filiação socioafetiva são muito comuns, mas pouco formalizadas, por isso a explicação em uma novela de alta audiência seria uma forma maravilhosa de direcionar essas famílias a reconhecerem oficialmente os seus filhos de coração.
Eu, como uma advogada familiarista, gosto de observar a mudança dos costumes e como a lei vai evoluindo para recepcionar essas mudanças. A união estável está hoje firme e forte, com muitos direitos recentemente conquistados. Agora falta popularizar a filiação socioafetiva, que já existe, de relações lindas de afeto e que muitas vezes elas não são formalizadas por falta de informação. Se você que me assiste vive em união estável, busque formalizar essa união com o auxílio de um advogado de sua confiança. Estude melhor o regime de bens a ser adotado e não deixe para ver tudo isso com leite derramado só depois da separação. Acredite, é mais fácil casar e declarar união estável do que discutir separação em ação judicial. E se você que me assiste tem filhos do coração, estude a ideia de formalizar essa relação. É simples e traz apenas benefícios a esse relacionamento tão lindo que é eterno, pois pode até existir ex-companheiro, ex-cônjuge, mas jamais haverá ex-filho. E você que está me assistindo, já tinha observado a união estável da Filoides a Leôncio e a relação socioafetiva com o filho Tadeu? Gostaria de compartilhar alguma informação ou experiência sobre o tema? Deixe seu comentário aqui no vídeo ou nas minhas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.